Shalom a todos, mais um dia na presença do Senhor, buscando a sua santíssima palavra para a nossa vida. Hoje vamos falar dos adventistas, adventista do sétimo dia, adventista da promessa, adventista da reforma. O Criador tem uma palavra para vocês hoje. Só lembrando o versículo da meditação de ontem, né? No dia da preparação, o sexto dia, o Criador nos deu um versículo para meditação. 1 Pedro 3, versículo 5, onde o apóstolo Pedro chama o Senhor Yahushua de pastor e bispo das nossas almas. Um versículo maravilhoso. Como que é o versículo mesmo? Um versículo abençoado, um versículo que o Criador fala conosco através da sua palavra. Antes era ovelha desgarrada, mas agora vocês voltaram para o pastor e bispo das vossas almas. Agora vocês têm um pastor e bispo para vossas almas. Esse versículo veio através de estudo, através de pergunta, através de comentários, que às vezes as pessoas perguntam, aquela passagem de como o Senhor Yahushua e Pedro, né? O Senhor Yahushua pergunta a Pedro 3 vezes: você me ama, Pedro? Sim, Senhor, te amo. O Senhor Yahushua pergunta 3 vezes, né? Se Pedro o amava. Aí a terceira vez Pedro falou: sim, Senhor, eu te amo. E na terceira vez o Senhor Yahushua disse: então apacenta as minhas ovelhas, né? Então um amigo muito próximo nosso aí, um irmão, veio me perguntar: então Pedro é pastor, então Pedro tem ordem de pastorear, porque o Senhor Yahushua disse, né, apacenta as minhas ovelhas. Aí eu falei para ele: então vamos ver o parecer de Pedro, o que Pedro, né? Que Pedro, que na Bíblia em nenhum momento ele é chamado de pastor, entendeu? Pelo menos o irmão Nilson que nunca encontrou uma passagem que Pedro fosse chamado de pastor, entendeu? Isso não existe, mesmo com essa passagem, né? Aí vai ver o parecer de Pedro. O parecer de Pedro é Pedro chamando o Senhor Yahushua de pastor e bispo das nossas almas. Esse é o único parecer, né, de Pedro sobre pastor. É isso aí. É ele chamando o Senhor Yahushua de pastor e bispo das nossas almas. Entendeu? Então é sobre isso aí. Porque antes a palavra ele dizendo, né, que nós vivíamos como ovelha desgarrada, ovelha sem pastor, entendeu? Mas agora temos um pastor e bispo das nossas almas, né? E aponta ao Senhor Yahushua. Então foi o versículo da meditação de ontem. Mas o assunto hoje é os adventistas, né? O povo adventista. Eu quero até parabenizar vocês por guardar o sábado, entendeu? É importante o sábado, sim. É importante lutar pelos os mandamentos, sim. Até aquele pastor, aquele irmão, sei lá quem que era, que gostava de fazer que desafios, né? Que tá no YouTube os desafios dele. Aquele pergunte pelas veredas antigas lá, eu até esqueci o nome dele, né? Aí um dia ele pegou um adventista, né? E o adventista arrebentou ele na palavra do Criador, arrebentou ele nos princípios e na história. Mas só que a hora que o adventista ia falar dos mandamentos, ele cortava o vídeo. Ele não deixava o adventista a falar. Quer dizer, ele ganhou de muita gente,
né? Assim, dentro da palavra, dentro, né? Ele ganhou de muita gente, mas com o adventista, a hora que o adventista ia falar, até eu esqueci o nome dele agora, sei que depois que ele cortou os mandamentos e ele pregou na igreja dele que ele ganhou o debate com os adventistas, naquela semana ele morreu. Naquela semana ele teve uma morte instantânea. O homem estava bom e o homem morreu, entendeu? Eu quis dizer que eu creio que pode ser isso aí, entendeu? Porque a hora que o adventista ia falar dos mandamentos, ele cortava o, o áudio do adventista, entendeu? Mas o adventista arrebentou ele dentro do seu conhecimento, dentro daquilo que ele conhece, ele arrebentou aquele, não sei se é pastor, não sei o que era, ele era internacional, né? Mas se alguém for procurar aqui no YouTube, que procura sobre caminhos antigos, veredas antigas, é coisa assim que mais ou menos, que às vezes a gente que também tem que muitas coisas que a gente esquece, mas ele gostava de fazer debates, né, sobre a fé e sobre aquilo que ele acreditava. Mas quando encontrava um irmão que defendia os mandamentos e defendia algo mais da igreja primitiva, ele não gostava muito não. Mas ele morreu assim, sem estar doente, sem nada, que de repente ele morreu. Mas todos nós vamos morrer um dia, né? Todos nós, se a palavra diz que o amanhã não nos pertence, então vamos fazer para o Criador aquilo que nós podemos fazer hoje. Então é com vocês hoje, adventista. Os mandamentos é importante? Sim, é importante. Mas mesmo guardando os mandamentos, tem que sair debaixo da sombra de Roma. Vocês estão vivendo debaixo das mãos de Roma. Entendeu? A sombra de Roma tem cobrido vocês. Entendeu? Agora, por que, irmão Nilson? Por quê? Vocês têm que sair dos dogmas romanos. Vocês estudam tanto, adventista? Adventista do sétimo dia, da promessa, da reforma, não sei o que lá mais, não sei o que lá mais. Entendeu? Vocês estudam tanto. Entendeu? Vocês estudam tanto, adventistas. Estuda tanto. Então, deixa os dogmas de Roma. Qual que é os dogmas de Roma que prejudica vocês? Qual que é aquela espinheira de Roma que prejudica a semente de vocês? Não deixa vocês crescer. Entendeu? Vamos falar hoje. Por que vocês guardam o dogma da Trindade Adventista? Explica para mim. Por quê? Sabendo que é um dogma de Roma implantado no Concílio de Nicéia do ano 325. Por quê? Por que vocês não saem de Roma, adventista? Vocês estudam tantos livros bons, tantas coisas boas, entendeu? Então, deixa o dogma da Trindade, entendeu? Um adventista pode ser uma testemunha de Yeshua. Pode sim, entendeu? É só deixar os dogmas de Roma, entendeu? E por que vocês pregam o nome da imagem romana adventista? Sabendo que a palavra fala que só tem um nome para salvação. Por que vocês pregam o nome da imagem de Roma adventista? Entendeu? Por quê? Explica por irmão Nilson, entendeu? Entra nos comentários, faça comentário. Por que vocês pregam o nome da imagem de Roma? Por quê? Entendeu? Sabendo que no alfabeto hebraico não tem a letra J, o nome da imagem romana feita nos laboratórios de Roma tem só 500 anos, adventista. Vocês estudam tanto. Mas aí volta naquela mensagem. O Senhor Yeshua pregou para aquela multidão foi embora, entendeu? E aquele apóstolo pergunta: Senhor Yeshua, por que o Senhor prega por parábolas? O Senhor Yeshua responde:
A vós é revelado o reino de Deus, para eles não. Entendeu? Então presta atenção, adventista, ora mais para que o reino de Deus seja revelado para vocês. Vocês têm que sair do território romano, entendeu? Sai das garras de Roma, entendeu? Saia das garras de Roma, entendeu? A imagem romana que vocês invocam não é o Messias de Israel. O Messias de Israel, a manifestação do Criador, se chama Yehoshua HaMashiach. E por falar em manifestação do Criador, a gente vai falando, o Criador vai dando palavras. É o Criador que dá palavras. O irmão Nilson não está aqui preparando uma mensagem para atacar ninguém, para humilhar ninguém, entendeu? Eu não estou aqui para isso. Não estou aqui para humilhar ninguém. Jamais, entendeu? Mas o Criador vai dando palavras. Em João 3, versículo 5, fala assim, ele se manifestou para tirar os nossos pecados. É como que é o versículo? É só lendo mesmo que que às vezes eu já não estou mais guardando o versículo aqui na cabeça. Vamos ler. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Olha que palavra maravilhosa. 1 João, 3, versículo 5. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Entendeu? Ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Então, se você não crê na manifestação do Criador na terra, então você está com o pecado. O pecado não sai da sua vida se você não crê na manifestação do Criador na terra. Agora, vamos falar aquele versículo que o irmão Nilson que gosta muito e sempre fala porque é verdade e está incluído nas pregações das testemunhas de Yehoshua, que é 2 Coríntios 4:4, né? Que o Deus desse século cegou a mente da humanidade para não ver a manifestação do Criador. Entendeu? Então a nossa luta de uma testemunha de Yehoshua é contra o diabo. Entendeu? É contra o inimigo que cega as pessoas, cega a mente das pessoas. Entendeu? Então, adventista em geral, vocês têm que saber que a função do diabo é cegar as pessoas, para as pessoas não ver a manifestação do Criador, para as pessoas morrer nos seus delitos, nos seus pecados. Vamos ler de novo aqui, presta atenção. 1 João 3, versículo 5. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Entendeu? Ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Essa é a função dele. Entendeu? E Colossenses 1, versículo 15, o que o apóstolo Paulo disse? Que ele é a manifestação do Criador na terra. Ele é a manifestação do Criador na terra. Entendeu? Adventista, vem para o Criador. Vocês estudam tanto, entendeu? Dá um passo para o Criador, entendeu? O Senhor Yehoshua disse, vós sereis minhas testemunhas, entendeu? Venha ser testemunhas de Yehoshua nesses últimos dias. Venha invocar o nome verdadeiro do Senhor para ser salvo nesses últimos dias. Venha, entendeu? O irmão Nilson não está aqui para humilhar vocês, não, entendeu? O irmão Nilson está aqui desejando que vocês cheguem ao conhecimento da verdade, entendeu? E saia debaixo da sombra de Roma. Se a palavra disse, ele é a pedra que os edificadores rejeitaram, entendeu? Então vocês têm que tomar esse conhecimento. Nós conversando essa semana que o Senhor Yehoshua é a pedra que os edificadores rejeitaram. Mas por que eles rejeitaram? Porque ele não é uma pedra de presença.
Entendeu? Ele não é uma pedra bonita, o Senhor Yahushua. O que o profeta Isaías disse sobre esta pedra? O profeta Isaías disse assim, sem parecer e sem formosura. Então os edificadores rejeitaram, porque os edificadores gostam de parecer e gostam de formosura. Entendeu? Mas o Senhor Yahushua Adventista é uma pedra de valor. Entendeu? Muitas vezes não tem parecer, não tem formosura, mas tem valor. As testemunhas de Yahushua sabem disso, entendeu? Que o Senhor Yahushua é uma pedra valorosa, não é uma pedra comparada a essas pedras da terra, não é comparada a essa pedra aqui, ó. Não é comparada. Isso aqui é uma pedra de parecer, uma pedra de formosura, mas o Senhor Yahushua é uma pedra valorosa. Entendeu? Essa aqui é uma pedra bonita, mas ela não tem valor. Entendeu? Ela não tem valor. Entendeu? Mas o Senhor Yahushua é uma pedra de valor. E a palavra diz que ele é a pedra que os edificadores rejeitaram. Atos 4:11, Adventista. Medita na palavra, entendeu? É até uma vergonha. Ó, eu perto de vocês, Adventista, eu sou analfabeto, entendeu? Pelo tanto que vocês estudam, entendeu? Pelo tanto que vocês têm culto de doutrina, culto de ensinamento, culto disso, culto daquilo, entendeu? Vocês eram para saber muito mais da salvação, entendeu? É isso que o irmão Nilson deseja para vocês, que vocês aprendam muito mais sobre a salvação e venha ao conhecimento do nome sagrado, entendeu? Venha ao conhecimento da história dos dogmas romanos. Vai aí na sua internet e pergunta sobre o dogma da Trindade. Pergunta sobre a Vulgata, entendeu? Sobre a mudança do nome sagrado e saia da sombra de Roma, Adventista, saia do território romano, entendeu? E venha para a salvação dos últimos dias. A salvação dos últimos dias é o Senhor Yahushua. A tua palavra diz que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, entendeu? Mesmo que o diabo cegou a mente da humanidade para não ver esta manifestação, mas procure força, procure luz, procura libertação para chegar a esse conhecimento dos últimos dias. A vós é revelado o reino de Deus, para eles não. Essas são as palavras do Senhor Yahushua. Lembrando o versículo da meditação ontem, eu gostei tanto, né? A gente já conhecia, mas dentro, quando o Senhor se manifesta com o seu versículo, espiritualmente falando com a vida da gente, parece que é um versículo novo, parece que tudo se faz novo com o Senhor Yahushua. Isso é maravilhoso, né? O apóstolo Pedro falando, né, para nós. Porque antes nós era como ovelha desgarrada, mas agora nós se acheguemos e nós temos o pastor e bispo das nossas almas, que é o Senhor Yahushua HaMashiach. Amém.